E desse texto nós vamos expor a palavra de Deus. Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Te damos graças, ó Deus, pela grande bênção de podermos abrir a Tua palavra para ouvirmos a Tua voz na manhã do Teu santo dia. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, que o Senhor nos ensine, ó Deus, não apenas como devemos proceder, mas o que devemos crer. Porque primeiramente nós precisamos crer nas verdades da Tua palavra, para sabermos e vivermos de acordo com aquilo que o Senhor nos ordena fazer. Por isso precisamos de genuína conversão. Tua palavra, então, Senhor Deus, poderosamente fale ao nosso coração e traga vida pelo Teu Espírito à Tua igreja. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Esse salmo, irmãos, Salmo de número 15, salmo que nós já cantamos há algum tempo na igreja, é um salmo que nos ensina acerca, como uma resposta a uma pergunta extraordinária: quem, Senhor, habitará no Teu santo monte? Quem, Senhor, habitará no Teu tabernáculo? E a imagem que nós temos aqui, claramente, descreve uma pergunta que percorre toda a Escritura Sagrada. Quem, Senhor, habitará na Tua presença? Quem, Senhor, chegará diante do Teu tabernáculo? Quem estará contigo no Teu tabernáculo? Essa pergunta, ela é importante porque, lembre que o Salmo aqui é descrito no título como Salmo de Davi. E esse primeiro livro dos Salmos, que vai do Salmo 1 ao 42, alguns vão dizer, melhor dizendo, até o 41, mas você vai perceber que o Salmo, ele trata a partir do Salmo 3 até o final do livro 1, porque o 1 e o 2 é conhecido como Salmo que serve como introdução para todo o Saltério. Então, alguns estudiosos acreditam que é do 3 em diante que nós temos a unidade exata do Salmo, do livro 1 do Saltério. Mas por que isso é tão importante? Porque nessa sessão você vai ter claramente a luta contra os inimigos, o estabelecimento do reino de Davi. Como vai ser difícil, como a luta vai ser aguerrida e como ele vai enfrentar grandes inimigos internamente e externamente. E dentro desse conceito, Davi, ele está aqui sendo estabelecido como rei, aquele que luta para que o reino de Deus se estabeleça, mas ao mesmo tempo ele sabe, tem consciência que esse reino, ele não é simplesmente um reino desse mundo. Tanto é que a linguagem utilizada pelo salmista aqui é habitar no Teu santuário, habitar no Teu tabernáculo. Entende que esse conceito, ou no santo monte do Senhor, essa imagem clara aponta para aquilo que é descrito no Salmo de número 2, verso 6, quando o Senhor estabelece o seu rei, o seu Messias, no santo monte de Sião, como ele descreve ali. Esse é o monte onde o Senhor habita, essa é a igreja do Senhor. Lembre-se que a imagem aqui já não é do Monte Sinai, porque a paz já foi estabelecida, agora eles estão vivendo exatamente na perspectiva da graça nesse contexto. Por isso você vai encontrar, até mesmo em Hebreus, no capítulo 12, essa figura clara, quando ele descreve o Monte Sinai. Veja, ele diz: nós não nos achegamos ao Monte Sinai, mas no Monte Sinai, mas ao Monte Sião, em Hebreus 12. Não ao Monte Sinai, mas ao Monte Sião. Por que essa figura? Porque lá no Monte Sião, no Monte Sinai, você vai encontrar raios, trovões,
E no Monte Sião, como o texto escreve em Hebreus 12, você vai descrever ali a chegada do reino, do Messias, a congregação dos santos, a paz já foi estabelecida. O que está sendo dito aqui, irmãos, pelo salmista, então, é que a pergunta clássica é: quem vai habitar na presença do Senhor? Quem é aquele que vai habitar na presença do Senhor? Quem estará com ele no seu santuário, no seu tabernáculo, no seu monte, no seu santo monte Sião? Quem estará com o Senhor? Importante que quando nós olhamos para o texto, irmãos, e, por exemplo, nessa mesmo grupo de salmos, que vai do 3 até 41, 42, você vai encontrar, por exemplo, o Salmo 14, o salmo que nós expomos domingo passado, é onde ele diz assim, essa expressão: diz o insensato no seu coração, não a Deus. E aí o que é que acontece quando você rejeita a Deus? Então ele diz: corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer. Esses aqui, eles não são esses que se achegaram ao monte do Senhor, são esses que dizem não a Deus, e consequentemente isso produz um modo de vida ímpio. Por isso que, como contraste, no Salmo 15 ele diz assim, essas são as palavras: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E aí ele descreve exatamente o oposto daqueles que não conhecem a Deus. São aqueles que, ele diz, que vivem com integridade, praticam a justiça, de coração falam a verdade, não difamam. Enquanto que no Salmo 14, o que nega a Deus vive segundo o seu próprio coração. Esses que estão diante do Senhor são esses que vivem de conformidade com a vontade de Deus. E por que isso é tão importante? No Salmo 16, o salmo seguinte, ele diz assim, só para você entender, a partir do verso 1: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Ele continua: muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Dos ímpios, ele está dizendo: nós não vamos pronunciar o nome, nem vamos nos submeter à adoração aos falsos deuses. O Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. E ele diz: o Senhor tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Porque entende que aqui essa mesma expressão é utilizada no finalzinho do Salmo 15. Ele diz: quem assim anda jamais será abalado. Agora ele diz: o Senhor tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Há uma associação entre a firmeza de estar diante do Senhor, e isso significa que eu vou viver segundo o ser de Deus, segundo a santidade dele. Essa é uma expressão importante. Na sequência ele continua: alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude da vida, na tua destra delícias perpetuamente. Na tua presença eu estou seguro, eu não vou ser abalado. Na tua presença há delícias perpetuamente. Eu estou seguro na tua presença. Ora, irmãos, o salmista então está descrevendo com todas as letras onde e o que é exatamente o que o Salmo 15 nos ensina. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? E quem há de morar no teu santo monte? Quem são esses? Então, a primeira questão é a presença do Senhor eterna. Quem estará contigo para sempre?
Quem estará no teu santo monte, Senhor? Quem subirá ao teu monte? O desejo do Salmo 16, do salmista, é estar com o Senhor perpetuamente. O Salmo 23 termina assim: e habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor para sempre, ele diz. Todo sempre. O propósito é estar na casa do Senhor, estar no monte do Senhor, estar no tabernáculo do Senhor. Quem, Senhor? Porque o salmista começa assim. Porque normalmente nós queremos chegar na presença do Senhor sendo nós os que responderão a essa pergunta. Então eu tenho o meu caminho para poder chegar na casa do Senhor. Eu tenho o meu modo de viver. A pergunta é: quem, Senhor? Porque Ele é o legislador. É Ele quem determina o caminho, Ele quem determina um modo de vida. Por que aquele modo de vida do Salmo 14 é abominável ao Senhor? Porque é contra a sua própria santidade, a sua própria lei. Por que aqueles que vão habitar com Ele são aqueles que viverão em santidade e que andam em retidão? Porque a pergunta que o salmista estabelece aqui, primeiro, a quem ele pergunta. A pergunta é feita a Deus: quem, Senhor? Esse caminho não sou eu que determino. Esse modo de vida não é a minha mente que estabelece. É o Senhor. Ele é o mestre infalível. Ele é soberano, Ele é legislador. Ele quem estabelece a constituição do seu reino. Parágrafo, os tópicos, os artigos. A constituição do seu reino é estabelecida por Ele. Isso não é nossa prática, nem a nossa obrigação, nem a nossa tarefa estabelecer uma constituição para o reino de Deus. Ele já estabeleceu a sua constituição e está escrito na sua palavra. E o que Ele pede é que eu aprenda essa lei e que eu me associe a ela e que eu possa me adequar a essas verdades e viver de conformidade com ela. Quem, Senhor? Porque é o Senhor quem vai determinar quem estará contigo e como vivem aqueles que estarão contigo. Outro aspecto importante para ser entendido aqui, irmãos, nós já ventilamos isso, apenas recapitulando o termo tabernáculo e monte santo do Senhor. O tabernáculo é uma tenda que Deus colocou no meio do povo. E o que acontecia aqui? Lá Ele se encontrava com o seu povo, antes da construção do templo, do santuário do Senhor. O tabernáculo era um lugar móvel. Ele caminhava junto com o povo. E é por isso que o Senhor é dito que habitava no meio de Israel, o Senhor andava no meio do seu povo. E o Monte Santo, como nós sabemos, é o Monte Sião, como já citamos, Salmo de número 2, verso 6. É o monte onde o templo do Senhor posteriormente foi construído. O Monte Sião, onde o santuário foi construído. Era uma habitação fixa. E a Bíblia diz que Ele habita lá, nos termos do Antigo Testamento. O ponto é: existe uma casa e existe outra casa. Porque pergunta interessante: quem habitará no teu tabernáculo e no teu santo monte? Ele está dizendo que aqueles que habitarão lá estão aqui, vivendo de conformidade com o céu. Esse é um ponto importante. Existe o que nós chamamos de um tabernáculo aqui, inferior, e o tabernáculo superior. Ninguém que vai habitar no tabernáculo do Senhor está fora do tabernáculo, que é o lugar que é a sua igreja. Veja, é o meio ordinário onde Deus salva, é por meio da sua igreja. Esse é o ponto importante. Nós sabemos que nós temos casos extraordinários,
mas o meio ordinário é a igreja do Senhor. Você não pode ser salvo em Cristo Jesus em tese e não pertencer à igreja. Como é que você está fora da igreja de Cristo? É só você notar que estar fora da igreja de Cristo é você viver de acordo com o grupo que você está associado. Então você vive de conformidade com o mundo e você diz que pertence a Cristo. Não funciona isso, não bate isso. Então nós podemos dizer que essa igreja, que esse tabernáculo é a igreja militante. Essa igreja, irmãos, ela se une com o seu Salvador por meio das ordenanças que Ele deu. Então, por meio da pregação da palavra, por meio dos sacramentos, essa igreja essa igreja que estará no santuário e no templo do Senhor, é a igreja que está na presença de Deus, que vem ouvir a sua palavra, vem adorar a Deus verdadeiramente e vem participar dos sacramentos no seu santo dia. Essa igreja que ama as coisas do Senhor, essa igreja que estará com Ele. Existem muitos que chamam a si mesmos, irmãos, santa cidade, mas na realidade eles estão fora do tabernáculo. E nada que pertence ao Senhor é deles. Eles são na realidade estranhos ao tabernáculo do Senhor. Eles vivem à margem da igreja do Senhor. Quem são esses que habitarão no tabernáculo, no santo monte? São aqueles que habitam na casa do Senhor e se preparam para o encontro com o Senhor. É por meio, veja, Paulo diz isso na carta aos Efésios, Deus deu dons do ensino, de mestre, para que ele diz? Para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Que imagem! Tiago, no capítulo 1, verso 4, ele diz que nós devemos ser aperfeiçoados. Entende? Nós somos perfeitos, mas não em grau. Nós somos perfeitos em parte, porque na totalidade nós seremos quando adentrarmos lá a eternidade. Mas aqui, agora, nós somos membros do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. E aqui nós somos treinados, exortados, desafiados, alimentados espiritualmente pela palavra e pelos sacramentos, a fim de que caminhemos nessa jornada até o monte do Senhor. Isso é um caminho, é uma jornada. Quem, Senhor, habitará? Quem, Senhor, estará no teu santo monte? Isso é um princípio claro de que nós somos peregrinos, estamos caminhando para esse lugar. E no segundo momento, nós aprendemos também, aqueles que habitarão lá no tabernáculo, irmãos, os habitantes dos céus, os habitantes do céu, não é? São aqueles que estão na igreja do Senhor ordinariamente. Quem serão aqueles, irmãos, que serão lançados, ou melhor, quem são aqueles que vão entrar no santo monte ou na santa cidade? Quem são esses? São aqueles que estão vivendo hoje na igreja do Senhor e buscam andar de conformidade com os preceitos do Senhor, em Cristo Jesus. O princípio claro que nós temos aqui nos ajuda a entender isso. Nós somos desafiados hoje à seguinte consideração, né? A pensarmos que nós somos um tipo de pessoas, nós somos um grupo de pessoas, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, que caminhamos com Deus aqui para habitarmos com Ele na eternidade. Ele nos conduz aqui por meio da palavra e dos sacramentos para que nós adentremos ao seu santo monte, como a Escritura muito bem nos ensina. Então, esses aspectos básicos são primeiramente estabelecidos no início do Salmo.
É o Senhor quem determina o modo como nós vamos chegar lá e quem estará lá. Ele quem é o juiz, Ele que é o legislador, Ele que é o soberano e Ele que nos ensina o modo de viver. Mas a pergunta então é simples, irmãos, né? Nem todos os filhos dos homens estarão nos céus. Isso é um ponto central aqui. Quem habitará? Veja, no Salmo 14, ele mostra claramente que aqueles que negam a existência de Deus vivem de conformidade com o seu próprio coração. E esses que anseiam estar com o Senhor no seu santo monte, esses de coração falam a verdade, são esses que caminham em santidade. Caminham em santidade. Nem todos os filhos dos homens estarão nos céus. Isso aponta para uma realidade inequívoca de que, quando o Senhor estabelece essa regra, Ele quebra um princípio comum nos nossos dias, do universalismo. Você vai ser salvo, independente do modo de vida que você tenha. Ora, só o fato de você estar na igreja externamente, está resolvido o seu problema. E que você está salvo, porque você fala de Cristo para alguma pessoa ou outra, mas você vive na iniquidade. Na iniquidade. Muitos que estão no tabernáculo hoje será sentida a falta deles nos céus. Muitos membros da igreja visível são membros que estão vivendo em corrosão espiritual e que não pertencem à igreja do Senhor de fato. Chegará um dia, quando Jesus Cristo, naquele texto de Mateus 7, 21 em diante, vai dizer: muitos chegarão diante do Senhor e dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome nós curamos enfermos, em Teu nome nós fizemos muitos milagres. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Você entende? Os que praticam a iniquidade, eles professam uma fé, até praticam uma determinada fé, mas a vida de iniquidade é uma marca de que eles não têm direito aos céus. Eu não conheço vocês. Eu não sei quem são vocês. Quem, Senhor, habitará no Teu santo monte? Quem estará lá no Teu santuário? Mas aqueles que pertencem ao Senhor, eles são distintos do mundo. O contraste está no Salmo 14, no modo como eles vivem e no modo como o Salmo 15 diz que aqueles que habitarão no céu vão viver. Então, é um aspecto importante. Primeiro, você não vai habitar no céu se você vive como vivem os ateus. Você pode dizer que Deus existe e vive na prática da iniquidade toda a sua vida. Você não fala a verdade, você tem problemas com a verdade, você tem dificuldade com a sinceridade. E aí o texto claramente vai dizer que esses que vivem daquela forma estarão no santuário com o Senhor, mas aqui então nós somos exortados então a pensar no outro aspecto, que aqueles que pertencem ao Senhor não vivem de acordo com o mundo. Como Paulo disse lá em Efésios, no capítulo 2, verso 2, ele diz abertamente, que vai do 1 até o 3, na realidade, quando ele diz que nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Há um modelo de vida que caracteriza a morte, e Paulo diz claramente, há um modelo de vida que caracteriza a morte. Então o curso desse mundo, irmãos, é o curso da multidão, e a multidão ela caminha no caminho da destruição. O Senhor disse: entrai pelo portão estreito, pela porta estreita, pois o largo é o portão que leva para a destruição.
Entrai. O portão estreito, diz o Senhor, o caminho estreito. Nós somos não conformistas, nós não vivemos de acordo com o mundo. Paulo vai dizer aos Romanos, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentem ao Senhor a sua vida como sacrifício. Eles não vivem conforme o mundo. Essa era uma marca da morte, era uma marca quando nós andávamos no caminho da eternidade do inferno. Agora nós ansiamos estar com o Senhor lá no seu santuário, no seu santo monte. Nós não temos a marca dos mestres falsos. Muitos desses mestres, isso aqui é um ponto importante, porque você tem alguns que estavam na igreja, maniqueu, ário, pessoas que estavam dentro da igreja e ensinavam heresia. E o que eles estão querendo dizer com isso? O Senhor está dizendo, olha, não há acordo entre Cristo e Belial. E o que esses mestres dizem? Nós queremos a paz entre Cristo e Belial. Nós queremos um caminho aqui, onde você possa viver na iniquidade e pertencer a Cristo. Eles querem um caminho, um meio termo para reconciliar a lei de Deus e os seus prazeres carnais. Eles querem facilitar o caminho para o céu, onde os homens podem usar os aspectos externos da religião, mas nunca mortificam o velho homem, que é a realidade da vida de santidade. Os habitantes do céu não são assim. Salmo 24 diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo monte? Salmo 24 diz, aquele que tem as mãos limpas e um coração puro, que não exalta, que não ensoberbece a sua alma e não entrega a sua alma à vaidade, nem jura dolosamente. Quem habitará? Há um caráter distinto desses que vão estar com o Senhor. E o que Davi está nos ensinando aqui, irmãos, ansiar pelo tabernáculo e pelo monte do Senhor é crer no Senhor, é confiar no Senhor, é depender das instituições do Senhor, estabelecida por Ele, e das ordenanças estabelecidas por Ele. Esse é o caminho daqueles que aguardam a eternidade. Esses que aguardam a eternidade. Uma coisa importante que nós devemos frisar ainda, irmãos, antes de detalharmos menos tempo em cada característica desses que vão para o céu, como diz o texto sagrado, né? A Escritura vai nos ensinar aqui, de modo muito claro, que muitos devem perguntar, quem são esses que anseiam então? Qual é a marca principal desses que vão morar no céu, ou desses que vão estar no monte do Senhor, ou desses que anseiam estar no tabernáculo do Senhor? Quem são esses? Qual é a marca principal deles? O Senhor escreve, Davi coloca ali o caráter deles. E comumente, não é? Muitos imaginam que o que está sendo dito aqui é que a principal marca daqueles que vão habitar no céu é a santidade. A santidade não é a principal marca, é a marca visível. Não é a principal, é a marca visível. Por que isso é tão importante, né? Deixa eu só lhe mostrar um detalhe importante. Thomas Boston diz o seguinte, e até Matthew Henry também concorda nesse mesmo princípio. Ele diz assim, pela fé
o homem tem o direito aos céus, mas é a santidade do coração e a santidade da vida a evidência desse direito. A fé, pela fé o homem recebe o direito aos céus. O direito dele de ir aos céus não é a sua santidade, é crer na obra de Cristo, é a justiça de Cristo. Esse é o direito dele. Mas você diz, eu creio em Cristo. E qual é a expressão externa, qual é a evidência externa disso, de que você tem direito aos céus? Ele diz a santidade de coração e a santidade de vida. Porque o homem natural não cogita das coisas de Deus. O homem natural está descrito no Salmo 14. O homem natural, ele é aquilo que nós seríamos se não fosse a graça do Evangelho. É onde nós estaríamos se não fosse a misericórdia de Deus. Mas o ponto em questão aqui repousa no fato de que o Senhor não está nos ensinando. E é um princípio muito comum no nosso dia, basta você crer em Cristo e você pode viver como você quiser viver, que você vai estar salvo. A doutrina da graça, porque até obedecer o Evangelho, obedecer à vontade de Deus, é fruto do poder da graça. Nós não fazemos isso como força, como nossa própria capacidade ou nossa própria força, em hipótese alguma. E a maneira que eu tenho de poder entender isso é se eu nascer de novo. Como diz o Senhor Jesus Cristo a Nicodemos: se não nascer de novo, não podes ver o reino dos céus. Essa é a marca. Aqui no Salmo ele disse que tem que viver de modo reto para habitar na eternidade. Jesus disse: você precisa nascer de novo, porque só eu não tenho como fazer isso se eu não nascer de novo. Você sabe por quê? Você sabe por que você normalmente vai andar um determinado dia da sua vida depois de nascido? Porque Deus, quando te fez com estrutura, com coluna, com braços e pernas, para que dentro da normalidade você ande. Você lembra daquele indivíduo no templo que era coxo há muito tempo, a Escritura diz, e quando o apóstolo diz, levanta e anda, ele levanta, o texto diz que os pés dele voltaram, ele se tornou hábil para andar. Ele não poderia andar na forma que ele estava, ele teve que mudar, como o homem da mão ressequida, teve que voltar. Para que ele voltasse a usar a mão, ele teve que ser restaurado na sua estrutura. Eu não tenho, então, como viver de conformidade com o Salmo 15, se eu não nascer de novo, isto é, se não for me dado a condição de andar, a condição de pensar, a condição de me inclinar. Isso não é natural para mim, eu tenho que nascer. Por isso, esse é o novo nascimento. Eu preciso nascer de novo para que o meu coração esteja inclinado para essas coisas e busque tais coisas. Eu nasci em pecado, isso que a Bíblia diz. Eu nasci sem pernas e braços para andar em santidade de vida. Se o Senhor nos deu vida, é como está lá em Ezequiel 36. Diz: o Senhor derramará sobre vós o Espírito, e Ele fará com que vocês obedeçam os seus mandamentos. Ele vai dar vida. Essa é uma marca. Quem habitará no teu santuário, Senhor? Os que tiveram o seu corpo espiritual restabelecido pelo Espírito, para fazer o que Deus ordena. Os que nasceram de novo.
Olhando dessa forma e pensando dessa maneira, nós podemos então rapidamente e aí o tempo é realmente bem curto que eu vou gastar com esses versos, porque o grande ponto é entender a realidade desse texto, porque muitas vezes nós podemos cair na ideia equivocada de acreditar que o Senhor está dizendo, está ensinando moralismo aqui, dizendo, olha, você tem que andar assim para poder chegar no céu. Não, você está no tabernáculo do Senhor porque você creu no Senhor, e você anseia chegar no monte do Senhor, porque esse é o desejo daquele que está com o Senhor. Só para lhe mostrar isso, irmãos, lá no Salmo, melhor em Hebreus, no capítulo 9, verso 24, eu queria que você abrisse as escrituras comigo. Hebreus 9, verso 24 em diante, veja o que diz as escrituras sagradas. O autor da carta aos Hebreus, falando sobre a superioridade da obra de Cristo, ele diz o seguinte, para que fique claro o Evangelho da Graça. Hebreus capítulo 9, a partir do verso 24, diz assim a palavra de Deus. Hebreus capítulo 9, a partir do verso 24. Deixa eu ler o 23 em diante. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Aqui é a linguagem: Jesus Cristo adentrou os céus porque cumpriu toda a lei, porque ele foi fiel, porque ele foi obediente, porque, como diz a Escritura com todas as letras, não se achou dolo nos seus lábios, não se achou mentira, não se achou engano. Ele disse ao Pai, num acordo pactual eterno, que ele viria e morreria pelo seu povo, e no dia em que ele se aproxima da morte, lá no Getsêmani, se possível, aparta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade, eu não volto atrás, a tua vontade, o acordo feito, não, o dano é meu, eu vou pagar, eu vim para isso. Que fala a verdade de coração, que não engana, pelo contrário, ele dissipa o engano. Ele diz que o mal está no coração do homem. O coração do homem é enganoso. Ele não veio fazer mal aos seus vizinhos, ele veio salvar a sua igreja. O ponto é, Cristo é aquele que adentra os céus, e a igreja que pertence a Cristo, nascida nele pelo Espírito, vai viver de conformidade. Lembra de Paulo escrevendo aos Romanos, que nós fomos feitos, e aí a linguagem paulina é bela nesse sentido, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, e na sequência ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Fala a verdade, não busca o seu próprio interesse, não engana. Aquele único que está nos céus, e que todo aquele que está nele habitará com ele nos céus, é o único que dá poder pelo Espírito para vivermos de conformidade com essa verdade. O ponto em questão é, agora nós não estamos ensinando moralismo, mas a graça e o poder do Evangelho Redentor, que faz a igreja viver dessa forma. O caminho que o Senhor estabeleceu é claro nesse sentido. Mas preste atenção nos versos que se seguem, como o salmista, irmãos, voltando lá para o nosso texto do Salmo de número 15,
Acompanhe aqui a leitura comigo dos primeiros versos, do verso 2, né, quando ele vai colocando passo a passo as características do povo de Deus, da igreja do Senhor. Salmo de número 15, diz assim o texto sagrado: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Vive com integridade e pratica a justiça. Um detalhe interessante aqui, a palavra integridade aqui no texto é um termo pactual. É o termo, por exemplo, que Deus disse a Abraão lá no capítulo 17, anda na minha presença e ser perfeito, ser íntegro. Esse é um termo do pacto. Ele está dizendo o que vive com integridade e pratica o que é justo. Lembre, irmãos, que na primeira carta de João, no capítulo 3, João vai dizer exatamente isso, que nós devemos ser justos como ele é justo. 1 João capítulo 3, verso 7, está lá escrito: nós devemos ser justos porque Deus é justo. Você entende o reflexo de Deus? Enquanto que no Salmo 14 nós refletimos a morte, o pecado e o homem caído, aqui nós refletimos o novo nascimento, nós refletimos a Deus. Nós não praticamos a injustiça, nós praticamos a justiça, nós somos íntegros. E a verdade não é só na expressão dos lábios, mas da motivação do coração. O crente, ele não está preocupado apenas em falar a verdade, ele quer falar a verdade de coração. No íntimo, sincero, sem hipocrisia, como a Escritura muito bem nos exorta no texto que nós acabamos de ler. O texto ainda diz, irmãos, não pratica injustiça e fala a verdade de coração. Lembra que coração é um problema, tendo em vista que no Salmo 14 diz o tolo no seu coração. Você entende? Diz no coração, no íntimo da sua alma, não há Deus. Esse aqui de coração fala a verdade. Ele faz o que é justo, ele faz aquilo que é reto, irmãos. Ele anda de conformidade com todas as ordenanças e todos os mandamentos do Senhor. E ele cuida de fazer tudo que o Senhor ordena. Nós temos prazer em ler a palavra de Deus e entender o que Deus requer de mim, o que é que Ele quer que eu faça, como Ele quer que eu viva. Ele fala a verdade de coração, a sua profissão de fé, as promessas que Ele faz a Deus, não vem de lábios pecaminosos. Ele não se atreve a mentir ao Senhor. Ele não se atreve a mentir aos homens. Ele anda de acordo com as regras da justiça e da verdade. Ele odeia o ganho injusto e odeia a fraude. Ele imagina que ele não pode ser um bom homem de negócio nesse mundo, porque muitas vezes para você fazer isso tem que ser um homem mentiroso, e você planeja até mesmo fazer mal ao seu vizinho. Só tem um problema, é que quando ele faz mal ao outro, segundo as Escrituras, ele está fazendo o maior mal a si mesmo. Porque os que andam dessa forma que a Escritura diz, são aqueles que herdarão o tabernáculo do Senhor. E os que andam contrário a esse princípio
não herdarão, não estarão no monte do Senhor. Ele faz todo o bem que ele pode fazer para o seu vizinho, que está no verso 3. Ele não faz mal ao seu vizinho. Ele voluntariamente deseja o bem deles. Ele não deseja ofender o espírito do seu vizinho, nem mesmo prejudicar a saúde dele, ou até mesmo injuriá-lo, fazer-lhe mal, destruir sua família, as relações familiares. Ele não deseja. Ele anda pela regra de ouro, e a regra de ouro é essa no Evangelho. Eu faço aos outros o que eu quero, eu vejo o que eu quero que eles façam para mim, eu faço para eles. Essa é a regra de ouro na Escritura. Tudo que eu quero que as pessoas façam para mim, eu faço a elas. E o princípio tão claro é: eu não desejo mal ao meu próximo. Eu respeito o bom nome, eu zelo pelo bom nome dele. Eu não vivo a destruir a reputação dele. Eu não me ajunto em silêncio para destruir a reputação do outro. Eu não aceito que o outro chegue a mim para destruir a reputação do meu irmão. Tem pessoas que dizem assim: eu não sei por que todo problema da igreja as pessoas vêm me dizer porque você é fofoqueiro. É porque você sabe que você é fofoqueiro. Se você repreender, ninguém volta. É simples assim. A pergunta diz assim: poxa, todo mundo me procura para falar mal de alguém, vem falar alguma coisa para mim de alguém. É simples. Porque eles encontraram um lugar para fofocar e você é o lugar, é o fofoqueiro. Quando você disser assim a ele: eu não me interessa isso. Quando ele começar a falar: vamos parar aqui, vamos orar por ele, depois a gente fala. Como um colega meu, pastor, um dia fez, ele não faria isso certamente, mas já aconteceu. Ele diz assim: um dia chegou um irmão para falar mal de um outro irmão. Aí o pastor disse: só um minutinho, irmão. Pegou o telefone e ligou para a pessoa, na hora, na frente dela. Disse: irmão, o irmão está aqui falando um negócio de você, eu queria que você viesse aqui para a gente poder resolver isso. A pessoa: pastor, o que é isso? Você quer resolver, né? Você não veio para cá para fofocar. Eu não acredito que você veio fofocar do irmão. Você quer resolver o problema, então vamos resolver o problema. Você entende que o nosso coração e às vezes a gente liga para o outro com a intenção de descobrir alguma coisa. A gente conversa com as pessoas com a intenção de saber alguma coisa da vida dela. A gente demonstra preocupação com o outro, mas na realidade a intenção é saber sobre ela. Por que isso? O coração do homem ama esse tipo de coisa. Os que habitarão no tabernáculo do Senhor não procuram fazer mal ao seu próximo, zelam pelo bom nome dele, respeitam a dignidade dele. Se você não botar, irmãos, freio na sua língua, a sua religião é vã. Se você não bota freio na sua língua, a sua religião é vã. Outro aspecto que eu gostaria de mostrar aqui no texto sagrado ainda é que esse homem que foi salvo pela graça de Deus, ele sabe de uma coisa importante também, que a única forma que ele sabe de enriquecer é o trabalho. Ele não ganha dinheiro por meio da usura, nem mesmo por meio ele não aceita suborno dos outros, nem busca viver de usura, de juro extorsivo para destruir ou para enriquecer sem trabalho. A maneira que ele sabe, que Deus estabeleceu para a igreja é literalmente fazer aquilo
que o Senhor nos ordenou. Veja, se esse homem ama os mandamentos do Senhor, ele anda segundo a retidão, então ele ama a lei, e a lei nos ensina, não furtarás, e não furtar significa que o modo de ganhar recurso e trabalhar não é o roubo, é o trabalho, e uma das formas de praticar o pecado, nesse sentido, não é o roubo, tecnicamente falando, é viver do juro de modo abusivo, é aceitar suborno para destruir o pobre, a injustiça. Esse homem, como descrito no Salmo, é aquele que está vivendo na igreja e anseia habitar no santo monte do Senhor. Ele sabe que o Senhor o terá em Cristo Jesus por toda a eternidade. Finalzinho do Salmo ele diz: jamais será abalado quem assim anda. Não será abalado o homem que anda dessa forma. Porque, irmãos, e qual o ponto aqui de não ser abalado? Não é? Porque ele anda dessa forma, ele anda desse modo. Qual a lógica de não andar abalado? Ou de não ser abalado? Há um aspecto importante, porque nada poderá nos tirar da certeza de que estamos com o Senhor, se primeiramente a nossa certeza está na obra de Cristo, porque eu sou salvo especialmente e fundamentalmente pela graça do Evangelho. Eu não tenho como perder a salvação se estou em Cristo Jesus. Nunca serei abalado. Nunca serei abalado. Porque se eu estou em Cristo, a graça de Deus será sempre suficiente para mim, para minha preservação, para que eu ande em integridade, para que eu lute contra as tentações, para que as angústias não venham me destruir e para que nada arranque a minha paz, se eu estou em Cristo Jesus. Só uma forma de eu viver dessa maneira como descrito no texto sagrado: se a graça de Deus for o fundamento da minha vida. Eu não tenho como alcançar os céus pela perfeição da minha obediência. Eu alcanço os céus pela perfeição da obediência de Cristo. O poder que me fez, o Evangelho que restaurou minha sorte, a graça que me alcançou, não me permitirá vacilar até que eu chegue na casa do Senhor. Quando você olha o Salmo 23, você vê isso muito claramente. O Senhor destacou 2 para seguirem o indivíduo até a casa do Senhor. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, até que eu entre na casa do Senhor. Eu fui salvo pela bondade e pela graça de Deus, a misericórdia de Deus. Elas me seguirão todos os dias da minha vida. É somente por essa graça que eu vou amar o meu próximo. É somente por essa graça que eu vou amar a verdade no coração. É somente por essa graça que eu não vou procurar fazer mal ao outro. É somente por essa graça que eu não vou aceitar suborno, nem vou viver da exploração do pobre. É somente pela graça. Quem habitará no santo monte do Senhor? Quem habitará
no seu tabernáculo. Os que nasceram de novo, os que foram salvos pela graça e pelo poder do Espírito, agora têm poder para não viver mais segundo o mundo, mas segundo cidadãos dos céus, nesse mundo caído. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor, irmãos. Nós te damos graças, ó Deus, porque temos da tua parte a certeza de que em Cristo Jesus nós estamos seguros. E temos a certeza da tua parte que em Cristo Jesus, pelo Espírito que habita em nós, nós podemos viver de conformidade com os teus preceitos. E ainda, ó Deus, certo de que o Senhor perdoa, purifica a nossa alma e nos faz viver dependendo da tua graça dia após dia da nossa vida. E sabendo que a nossa confiança está no Senhor, aquele que adentrou os céus, o primeiro homem que adentrou o tabernáculo. E nele, nós que estamos nele, estamos seguros que estaremos com ele para sempre. Nós que confiamos no Senhor, não apenas hoje, mas para sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.